Ok, então eu vou falar aqui sobre o livro Como a Mente Funciona, Steven Pinker. É um livro até meio antigo já, se não me engano, 1997, mas é um livro bastante importante, que eu acho que ele, de certa forma, reflete bem o zeitgeist atual, tá? A nossa atual forma, o estado da cultura atual, apesar que nós estamos, na minha opinião, passando por um momento de mudança cultural, mudança da configuração cultural aí do Ocidente, mas enfim, esse livro ele reflete o estado da cultura atual, status quo da cultura. Então ele é um livro que eu entendo que seja um livro mandatório e essencial para a leitura para quem está estudando psicologia ou antropologia. Para entender como funciona a cultura atual tem que ler esse livro, tá? Primeiro, eu não acho que um livro fica famoso, importante, influente como esse livro ficou porque o autor é bom. Não. É a cultura que escolhe. Existem milhões de livros sendo escritos, milhões de pessoas inteligentíssimas escrevendo muitos livros. Por que que esse livro específico ficou famoso? É porque o autor é um gênio. Não. É claro que o autor também tem que fazer um bom trabalho, mas esse livro foi escolhido pela cultura. Ele condensa a essência dessa cultura vigente. Tá? Então, e é por isso que é importante, para quem está na área aí de psicologia ou filosofia, eu acredito que esse livro, mesmo que a pessoa não concorde com essa mentalidade, o livro é bem importante. Tá? Então, é por isso que eu acho relevante comentar esse livro. É um livro enorme, são 600 páginas, mas é até um pouco, vamos dizer, desorganizado, na minha opinião. Não é um livro, você pegar o índice dele, você vai ver que não diz nada. O índice é bem simples, bem pouquíssimos capítulos, e você vai ter que ler o livro inteiro. Não dá para você falar, eu quero saber só sobre determinado assunto, e você não consegue, por meio do índice, ir direto naquele ponto, né? A menos que você já conheça o livro. Então, ele dá a impressão que o autor fez durante a carreira dele, que aliás sabe escrever muito bem, o livro é muito divertido, é um livro escrito para o cidadão comum, não é um livro científico escrito para cientistas e acadêmicos, de jeito nenhum. Você vai, em geral, conseguir compreender o livro, né, em alguns pontos com algum esforço, mas você vai conseguir. É um livro escrito para o cidadão comum, certo? Certo, então, mas é um livro bem grande, né? 600 páginas, tá? E, como eu disse, é um pouco jogado. Dá a impressão que ele estudou, ele é um cara muito estudado. Não é um livro feito só para vender, sabe? Um golpe que o cara escreveu lá, encheu de linguiça só para poder vender. Não, é um livro que tem muita inteligência por trás. Ele é um autor sério, uma pessoa séria que realmente estudou aquilo tudo. Ele não é uma farsa, e então por isso que também eu diria que, principalmente quem é psicólogo, vale a pena ler o livro, tá? Bom, então vamos lá, né? Dada essa primeira introdução aí, então o livro ele fala como a mente funciona, o nome do livro. Porém, eu não acredito que esse livro responde essa pergunta. Ele dá uma visão caricaturizada, como eu vou explicar, de como a mente funciona. Bem caricaturizada, eu vou explicar. Eu vou fazer aqui um comentário bem crítico do livro e vou expressar minhas opiniões também. Então, eu acho que é legal você ouvir uma crítica, porque ajuda a você
você criar outras opiniões, discordar, concordar. Eu acho que essas tensões que se cria a hora que a gente lê uma crítica ajuda até a entender o livro, mesmo que a pessoa que esteja criticando não, na sua opinião, não está certa, né? Então eu acho que se ficar ali naquela coisinha xoxa de só ficar comentando o que ele escreveu, não, na minha opinião, não ajuda tanto quanto se você der a sua opinião do significado daquilo que ele escreveu. Acho que enriquece mais o debate. Bom, enfim, eu acho que ele dá a impressão então que ele estudou tudo isso e ele foi anotando, fazendo anotações, e até que depois ele viu que ele tinha um monte de anotação, todas referenciadas nos outros autores da onde ele tirou esses insights, e depois então ele pegou aquelas anotações e com a ajuda de um monte de gente, né? Você vê lá que um monte de gente ajudou ele a fazer o livro, e ele então escreveu esse livro enorme de 600 páginas sobre, na opinião dele, como a mente funciona. Bom, enfim, então é claro que a ideia aqui também, até desse canal aqui, é procurar fazer um estudo sobre inteligência artificial forte e tentar entender se é possível esse desenvolvimento, essa implementação de um robô, vamos dizer assim, ou de uma máquina, a palavra certa é máquina, na minha opinião, que seja capaz de simular a mente humana. Então com esse objetivo que eu estudei esse livro. Será que esse livro explica ou dá algum tipo de insight sobre a possibilidade de fazer uma simulação em computador da mente humana? Será que isso é possível? Ou será que isso daí é impossível, né? Então é com esse enfoque que eu vou fazer essa crítica aqui, né? Bom, para poder... e eu acho que é extremamente enriquecedor para a psicologia, para a filosofia, essa discussão de inteligência artificial. Ela é muito interessante porque, apesar de ela, digamos assim, ela trunca a filosofia, a psicologia, né? Ela não, você precisa fazer, se você está com essa intenção de criar um programa de computador que simule a mente humana, você vai ter que fazer certas... você vai ter que pegar uma coisa extremamente abstrata, que é a psicologia, a filosofia, e objetivar aquilo para você poder implementar um programa de computador. Então, é claro que vai ser feito esse truncamento, vai irritar os filósofos, os psicólogos, mas, por outro lado, ajuda muito de repente, essa tentativa de objetivar uma coisa abstrata, ela vai esclarecer muita coisa, vai fazer o debate filosófico, né, da psicologia fica muito, na minha opinião, rico, mesmo que seja para você dizer não faça isso, você está truncando, você está reduzindo absurdamente uma coisa. Aí, por exemplo, surge uma discussão do tipo, tá bom, eu estou tirando essa parte, eu estou decepando essa parte. Por que você acha que ela é essencial? Ela não deveria ser decepada, sabe? Começa a se tentar um esforço de objetivar uma coisa abstrata. E nisso eu acho que você acaba entendendo melhor os conceitos filosóficos que, de outra forma, você teria que ler muitos livros e muitas vezes você não entende o que aquele filósofo está falando. Ele escreve centenas de milhares de páginas e fica todo mundo boiando, e eu acho que nessa tentativa de objetivar, você acaba entendendo melhor o que aqueles filósofos quiseram dizer, etc. Então eu acho que é muito enriquecedor para o debate, para a compreensão de conceitos filosóficos, essa discussão sobre inteligência artificial. Eu acho que vai haver uma união entre, digamos, ciência da computação, engenharia e filosofia, psicologia. Essa discussão de inteligência artificial forte, né? No caso, a inteligência artificial forte tem a pretensão de simular a mente humana num computador, de tal maneira que você consiga passar pelo famoso teste Turing. Então você vai estar conversando com alguém via computador ou via até conversa por mensagem de texto,
e você pode ficar conversando e de repente chega um nível de desenvolvimento da inteligência artificial em que você já não consegue mais discernir se aquela pessoa com quem você está conversando é uma pessoa ou é uma máquina. Então, a hora que chegar nesse ponto em que você já não consegue mais discernir numa conversação normal, não num jogo de xadrez, não, numa conversação, você já não consegue mais discernir se é uma pessoa ou uma máquina, esse momento é chamado de singularidade no mundo da inteligência artificial. Então, essa singularidade está para ocorrer aí, segundo alguns, outros acham que isso é tudo uma loucura, que nunca vai acontecer isso, etc. Mas, enfim, a ideia aqui desse canal é discutir essa possibilidade de haver essa singularidade ou não. Enfim, então, eu acho que essa discussão sobre inteligência artificial vai unir as disciplinas mais técnicas com essas mais filosóficas aí. É claro que vai ter muito abuso sendo cometido, muita simplificação, redução daquilo que é complexo, etc. Mas eu acho que enriquece o debate, tá? Bom, então, foi com esse objetivo que eu li esse livro, né? Como a mente funciona, do famosíssimo Steven Pinker. Bom, o que acontece nesse livro, assim, para resumir em poucas palavras o que o livro trata, é o seguinte: esse livro, ele fala... Ele é um livro, na minha opinião, de novo, eu vou ser bem crítico. O Steven Pinker, pelo jeito, ele era um judeu que virou ateu. Então, o livro tem uma carga enorme dessa tensão que ocorre dentro do Steven Pinker. Eu acho que o livro, no livro, ele está constantemente tentando mostrar para ele mesmo e para todo mundo que ele tomou a decisão certa, que realmente a mente humana se resume a um computador. No fundo é isso, a mente humana se reduz a um computador e tudo pode ser explicado pela razão e ele faz uma redução, uma simplificação da existência do ser humano, do ser vivo, né, principalmente do ser humano. Na minha opinião, assim, uma ingênua, uma redução bastante ingênua, como eu vou expor aqui, né? Então, assim, em resumo, mas até antes de começar a entrar aqui, tem um conceito que nesses estudos de inteligência artificial surge esse conceito chamado qualia. Qualia, que é o seguinte: você... diz respeito ao sentimento. Por exemplo, você come um doce de morango. Então você tem toda uma reação bioquímica e etc. de estar comendo aquele morango, mas você sente, tá? Em vez de usar esse termo qualia, eu não vou ficar usando o termo chique aqui nesse vídeo. Eu vou usar o termo sentir, certo? Em vez de ficar falando desses termos mais sofisticados. Mas, enfim, você não apenas mastiga e engole e absorve os nutrientes, você sente. Existe uma experiência subjetiva que é o sentir. E não só em termos mais físicos, mais assim dos sentidos do gosto, do tato, mas também no sentido das emoções. Nós sentimos. E esse é um ponto-chave aqui. É um ponto-chave. O sentir, você não consegue nem mesmo imaginar como isso ocorre. Como você implementaria isso num computador? Veja bem, não existe nem como imaginar como que isso funciona. Como é que é possível você fazer uma máquina que sente? Está fora da capacidade de imaginação. Então isso daí é um ponto-chave, ponto importantíssimo. Então o que acontece? Olha só, nesse livro, e esse ponto, ele principalmente aí, se você começa a estudar aí o Edmund Husserl, você começa a ver que
que esse ponto é chave, o sentir, não apenas a experiência. Se você não está entendendo o que eu estou falando, faz o seguinte, pega uma vela, coloca a sua mão ali na vela e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você não apenas retira a sua mão rápido do fogo e grita, e às vezes sai até lágrima por causa da dor que você vai estar sentindo. Você não apenas tem essas reações, você sente aquilo, certo? Então é isso que eu estou querendo dizer. Esse sentir, que é uma experiência subjetiva, ele é transcendente. Ou seja, o que eu quero dizer com transcendente? Ele transcende a nossa capacidade de entender as causas raízes dessa nossa experiência, como que nós sentimos. Ele transcende, certo? Então, voltando aqui para o livro, eu fiz questão de fazer esse parênteses dessa nossa capacidade de sentir, e eu não estou falando apenas sentir coisas físicas, dor, prazer, mas estou falando também das coisas mais emocionais, dessa experiência subjetiva que nós temos, porque ela é central. E olha só, no livro ele fala sobre isso. O Steven Pinker, ele vai explicando as emoções, por que nós temos as emoções, por que nós sentimos dor e etc. Ele vai entrando, ele fala sobre esses assuntos, porém, ele não coloca, na hora que ele está falando sobre como a mente funciona, ele não coloca esse caráter essencial do sentir no centro de como a mente funciona. Esse que é um ponto importante do livro, do resumo da ópera aqui. Ele coloca isso como um mero de importância secundária. No livro ele coloca como importância primária a parte cognitiva da mente, a parte cognitiva, a parte máquina, a capacidade de processar informação, a capacidade de fazer cálculos, a capacidade de conseguir, por exemplo, a visão. Você olha para o ambiente e você consegue, aquilo é uma cadeira, aquilo é um quadro, aquilo é um inseto andando na parede. Ele vai focar, para ele, a parte mais importante da alma, da mente humana é essa parte cognitiva, essa capacidade de processar informação, e para ele tudo se explica por meio desse tipo de teoria da computação. Toda a mente humana se explica através dessa capacidade cognitiva. Então ele fala das emoções, do sentir, ele fala de qualia, mas para ele isso, não que ele fala desse jeito com essa clareza, mas você lendo o livro, o que permanece depois de ler o livro inteiro é que ele coloca como foco essa parte cognitiva da mente. Para ele isso é o centro da estrutura da mente humana, a parte cognitiva. Segundo ponto aqui, o livro ele foca no processo, veja bem, ele foca no processo do surgimento da mente, no processo físico. Porque para Steven Pinker não existe nada que seja transcendente, não existe espiritual, místico, energético, não existe nada além daquilo que é físico. E a mente humana, com a sua poderosa capacidade cognitiva, consegue entender tudo que precisa ser compreendido, e tudo que não precisa ser compreendido é simplesmente zerado. Não existe, tá? Isso é isso que permanece, né? Você lê o livro, o que permanece? Qual é o efeito do livro? É esse. Não existe ele ignora, ele decepa essa parte transcendente, certo? Então ele se concentra no processo evolutivo, tá? O livro é uma pregação, né? Eu vou te explicar por que é pregação, tá? Porque uma coisa é você escrever um livro sobre a evolução, a teoria da evolução de Darwin. Outra coisa é você escrever um livro para combater os que não acreditam, entre aspas, nessa teoria. Então, esse livro tem uma carga enorme
de pregação, de alguém que está tentando convencer ou que está tentando desmoralizar, desqualificar, né? A palavra é essa, desqualificar aquele que nega a teoria da evolução. Então tem uma carga pesada, não estou dizendo que está certo, está errado o que ele está fazendo, só estou dizendo que o livro tem uma preocupação pesada nesse sentido, tá? Então, de certa forma, consome uma certa energia que você acaba desviando do foco, na minha opinião, de explicar como a mente funciona de uma maneira mais fria, mais assim abrangente, livre de preconceitos e etc. Então, o livro ele se concentra no processo de criação da mente, que é o processo mais físico, mais biológico, ok? Então ele não vai explicar para você como a mente funciona hoje, como que o indivíduo, como que a mente de um indivíduo funciona hoje. Ele vai se concentrar no processo que fez com que nós chegássemos até esse momento com a nossa mente. Qual foi o processo? Então ele vai fazer uma engenharia reversa. Ele vai pegar lá, bom, nós sentimos medo. Por que nós sentimos medo? Então ele vai fazendo essa engenharia reversa, usando a teoria da evolução. Ele cita muito o Richard Dawkins, que é um atuante, né? Ele não é apenas um cientista, mas é uma pessoa que busca modificar a mentalidade, busca modificar a cultura, uma figura bastante importante na cultura atual, né? Esse Richard Dawkins. Então ele cita bastante o Richard Dawkins. Mas enfim, o livro então, em resumo aqui, só para encerrar essa parte, ele tira do foco, ele coloca no foco da estrutura da mente humana a parte cognitiva, a mente é um computador para ele. Ele decepa essa parte transcendente, não que ele despreza as emoções e os sentimentos, mas ele coloca em segundo plano. E segundo ponto importante, ele se concentra no processo de criação da mente e não na mente como ela está hoje aqui, depois de todo esse processo, que segundo ele é apenas de ordem física, material. Ele não acredita em que haja um componente, digamos assim, espiritual ou transcendente no surgimento da mente como ela está hoje aqui. E ele se concentra nesse processo, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto importante aí para entender o livro, tá? Eu acho que isso aqui já ajuda bastante aí. Tá, então assim, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou dar uma parada aqui por enquanto, porque eu resumi bem aqui essa parte. Tá, então vamos parar aqui por enquanto.